Bem-vindos ao canal Amazon Futebol C. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre mais um vice-campeonato da equipe do Flamengo nesse ano de 2026, né? O Flamengo perdeu aí para a equipe do Lanús por 3-2 e ficou com o vice-campeonato aí da Recopa Sul-Americana e praticamente, né, tá repetindo aí o roteiro de 2023, né? Já que em 2023, no ano anterior, tinha conquistado a Copa do Brasil e também a Libertadores. E no ano seguinte, né, acabou ficando ali somente no vice-campeonato, né? Já nesse ano de 2026, né, foi campeão ano passado do Campeonato do Brasil e também aí da Libertadores. Mas esse ano já coleciona aí o seu segundo vice aí consecutivo, né? E assim, é complicado, né? Muito complicado. Vamos lá, deixa eu logo pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Então vamos lá, pessoal, assim, foi uma partida horrorosa. Muita gente vai colocar a culpa no estado do gramado, né? Porque realmente estava chovendo demais e isso, de fato, atrapalhou um pouco, né? Mas isso não é desculpa. Assim, tem gente que vai colocar a culpa no Felipe Luiz, que vai ser o alvo principal aí dos ataques aí da torcida. E também tem jogadores aí que não jogaram nada, né? Cara, vamos lá. Todo mundo jogou mal, né? Acho que somente o Pulgar, né, que foi o cara que mais, assim, se destacou, né, na equipe do Flamengo. Mas o que me chama a atenção nesse jogo foi justamente o ataque. O ataque do Flamengo é inoperante. E, cara, uma equipe entrar em campo sem um atacante de ofício na partida onde precisa fazer gols é inaceitável. Cara, eu não sei o que o Felipe Luiz tem contra o Pedro. Eu sei que é a questão de esquema tático, né? Que ele gosta de jogar. Ele não gosta de um atacante de ofício. Ele gosta de jogadores mais rápidos ali pelas pontas, né? Jogadores mais móveis. Mas, cara, os pontas do Flamengo não estão jogando nada, né? O Prata, cara, foi horroroso. Ele perdeu ali uns gols ali que não pode perder, né? Um atacante ali de ofício iria fazer os gols que o Prata perdeu, né? E tudo não foi mal. Lino ali até que ainda se esforçou, até que fez uma partida razoável, mas também muito mal. Cara, Carrascal realmente também péssimo. Mas o cara que me chamou a atenção, que jogou pessimamente, realmente para mim foi um dos piores em campo. Acho que ele dá para dividir ali a atenção com o Ayrton Lucas e também com o Rossi, mas daqui a pouquinho eu já comento sobre isso. É justamente o Lucas Paquetá. Cara, um cara que foi contratado por mais de 42 milhões de dólares, realmente não dá para aceitar essa atuação que ele teve, né? Realmente inaceitável, porque é um jogador que estava jogando na Liga Inglesa, né? Até um tempo atrás, né? Então, é um jogador que já tem ali um currículo, né? Jogando na Europa. E, cara, um jogador que tem realmente esse valor, que foi comprado por esse valor, tem que ser decisivo, cara. Porque é muito dinheiro para investir em um cara que, sabe, não tá jogando nada. Eu sei que no último vídeo que eu comentei sobre a equipe do Flamengo, né? Justamente no jogo de ida, eu até falei, poxa, o Paquetá ali podia ser um jogador que a gente não deveria pegar tanto pesado assim, porque é um jogador que ainda tá se adaptando e tudo mais. Beleza, mas, cara, realmente é inaceitável, cara. Inaceitável. O que o Paquetá tá jogando é nada. Eu acho que, pelo valor dele, acho que dá pra comprar menos uns, sei lá, 2 ou 3 jogadores que jogassem melhor do que ele, sabe? Mas é aquela coisa, o Flamengo só contrata, sabe, por grife, pra poder causar um escândalo aí na imprensa, pra poder, assim, criar realmente um alvoroço na torcida. E não contrata realmente gente ali que realmente, de fato, vai decidir, né? Poxa, eu vejo tanta gente aí, tanto time aí que contrata jogadores aí que não tem renome, mas, sabe, vai no mercado aí sul-americano e consegue achar bons nomes. Por exemplo, quem ficou sabendo quem é o Arias? Alguém conhecia o Arias antigamente? Não conhecia. O Fluminense foi lá, pegou, contratou e o Arias foi lá e mostrou seu futebol, né? Como falei, atacante, Vegete. Quem conheceu o Vegete antigamente? Ninguém conhecia. O Cano, ninguém não conhecia, mas o pessoal foi buscar, né? Foi vasculhar o mercado sul-americano e conseguiu achar bons jogadores. E o Flamengo só quer jogador de grife, jogador que é lá da Europa. E os caras não estão jogando nada, cara.
como eu falei, o Lucas Paquetá, pelo preço que ele que o Flamengo pagou nele, era pra poder estar, sabe, comendo a bola ali, jogando pra caramba. Mas, cara, não dá, cara. Tem uns lances dele aí que é pior do que jogador de pelada. Realmente inacreditável, né? Para um jogador que custa 42 milhões. Aí, vamos lá. Senhor Ayrton Lucas. Cara, o gol aí do Lanús foi culpa do Rossi e também do Ayrton Lucas. Pô, um time que tá precisando de gols tem que jogar pra frente. Agora, o Flamengo tem uma mania de ficar tocando bola lá atrás. Pega, não encontra espaço lá na frente, porque o time se retranca, aí pega e recua a bola. Pô, o campo tá molhado, o campo tá ali encharcado. Aí o inteligente pega e recua a bola pro Rossi a primeira vez. Beleza, o Rossi vai lá, sem ter muita opção, volta pro Ayrton Lucas. Aí o inteligente vai lá e volta pro Rossi, num campo molhado. E o Rossi vai lá e escorrega. Todo mundo tava escorregando ali no gramado por conta da chuva, né? O Rossi acabou escorregando, o jogador da equipe do Lanús foi lá, pegou a bola e fez o primeiro gol, né? E também outra coisa, o que o Rossi tem que fazer lá no meio de campo? Sabe? Parecia aqueles goleiros de futsal, né? Que participa da jogada, que pega a bola ali e participa de toda a jogada, toca ali pro ala, pivô ali pra poder fazer a jogada. Não tinha necessidade, pô. O cara tá ali na frente. Pô, fica no gol, cara. Sabe? O time tem que estar ali com alguém na defesa para poder proteger a defesa, né? Agora o time se manda totalmente lá na frente, aí deixa quem lá atrás, né? O Ayrton Lucas. Um cara que, sabe, há muito tempo não tem uma boa performance, né? Dentro de campo. Aí o Flamengo acaba cedendo um gol de graça, sabe? Em uma partida que o Flamengo estava jogando até que bem, né? O Flamengo até que estava ali pressionando, criando, como falei, errou o gol pra caramba. Carrascal muito mal, errando o gol. O Carrascal também é outro jogador que, sinceramente falando, é um jogador que até parece ser promissor, mas é um cara que só cisca, só aquele cara que é malabarista, mas finalizador que é bom, nada. Prata também muito ruim, o Prata também é horrível mesmo. Prata, acho que o último bom momento dele foi justamente naquele gol lá que ele fez lá na final da Copa do Brasil, né? Que ele fez o gol contra o Atlético Mineiro. Mas foi isso, cara, não fez mais nada. Erra gols bobos, erra passes, sabe, bobos. Então, é um cara que não dá pra confiar no ataque, sabe? Não parece um atacante pra aquele cara que vai resolver, sabe? O Lino, como falei, já citei isso, Lino até que se esforçou, mas também é outro também que não rendeu nada ainda, né? Vestindo a camisa do Flamengo. Então, assim, o Flamengo teve 2 pênaltis, a qual foram convertidos. Mas só que isso também me chama atenção. Como o ataque do Flamengo é inoperante, sabe? E aí que tá o detalhe, né? Pô, cadê o centroavante aí, reserva do Pedro? Porque o Pedro também não jogou nada essa partida. O Pedro parecia também um cone ali dentro de campo. Por mais que eu cobre que ele esteja em campo, porque era uma partida para ter um atacante de ofício, porque o time precisava de fazer gol, mas também o Pedro também não se ajuda, né? O Pedro também muito mal, cara. Parecia um cone na frente que não sabia o que fazer com a bola, né? Também errou ali uns lances ali também bem bobos. Então, assim, sabe, o ataque do Flamengo é inoperante. E a defesa também tá muito mal, hein? A defesa tá muito mal mesmo. Toda a partida pega gol, né? Parece que é de ordem, né? A gente tem que sofrer um gol. O ataque tá muito mal, sem criatividade. Como foi? O Paquetá, que era pra ser o cara criativo, não foi. O Arrascaeta também, muito mal, né? O Arrascaeta também, muito mal na partida. Cara, as cobranças de escanteio que o Arrascaeta cobra, cara, parece que o cara não tem ali um fundamento, né? Inacreditável para um jogador que tem essa qualidade, né? De passe, de decisão, e o cara não consegue acertar um cruzamento, né? Uma cobrança de escanteio direito, cara. É inacreditável. Um jogador do calibre do Arrascaeta cobrar ali os escanteios que ele cobrou é ridículo, cara. É inacreditável, né? Então, assim, o Flamengo perdeu o título de forma merecida, porque também, cara, o Lanús era a proposta do Lanús, né? Jogou o primeiro jogo até muito bem, né? Poderia até ter vencido por 2, 3 gols aí de diferença no primeiro jogo. E no segundo, né? Se propôs a se defender e nos contra-ataques surpreender, né? E outra coisa, cara, o gol de empate do Lanús, né? Cara, nasceu de um escanteio, aonde
a equipe do Flamengo cedeu o escanteio. Eu acho que até que o Rossi poderia ter se esforçado ali e evitado a saída. Mas, cara, o Flamengo parece que tava pedindo pra fazer o gol. Pô, os caras queriam uma bola parada pra poder mandar a bola lá pra dentro da grande área, sabe? Porque é um dos pontos fortes aí do Lanús, sabe? Eles queriam uma bola parada, sabe? E o Flamengo o tempo todo ali, fazendo falta, cedendo escanteios. E o momento ia dar ruim, como foi no lance do gol, né? Erro de marcação, o jogador subiu ali até com uma certa liberdade, cabeçou e fez o gol de empate. E o gol da virada foi o lance onde, mais uma vez, teve uma paçocada de alguém, né? Porque é incrível como que o Flamengo parece que se revezam, né? Na questão realmente de paçocada, sempre alguém tem que falhar, né? Aí dessa vez foi o Eric Pulgar que falhou, infelizmente, porque ele não merecia isso, porque ele fez uma boa partida, mas paçocou. Aí foi lá, né? O cara com uma, sabe, tranquilidade. E também o Rossi, cara. O Rossi também, em vez de pular na perna do cara, mas não. Sabe? Ele, sabe, aceitou. Tipo, aceitou, perdemos mesmo, já tá empatado. A gente tem que fazer mais um gol pra poder, sabe, ir pros pênaltis, né? Já tava no final do jogo, já era o último lance. E praticamente aceitou, né? Aceitou o drible. Aí o cara, aí o atacante da equipe do Lanús, com uma tranquilidade incrível, foi lá, driblou e fez o gol, né? Fez o terceiro gol e praticamente fechou o caixão da equipe do Flamengo. E assim, né? O Lanús mereceu o título, porque a equipe se propôs a isso, a estratégia deu certo e tá aí, né? O resultado foi esse, né? Ganhou dentro do Maracanã, o que foi um resultado vexatório para a equipe do Flamengo, que é uma equipe multimilionária, né? Bilionária, na verdade. Perdeu para uma equipe que tem, sei lá, 10 vezes menos o orçamento da equipe, né? 10, sei lá, 60, sei lá quantas vezes aí tem aí a menos, se a gente pegar aí jogador por jogador, né? O time do Lanús, né? Pra equipe do Flamengo. Então, é complicado, né? Agora, aquela coisa, né? Achar culpados. Cara, pra mim, o Felipe Luiz já realmente não tem pra onde ele ir, né? Parece que não tem mais como se reinventar. Ele tá perdido. Porque ele vê que a tática dele já não dá mais certo, né? Tipo assim, é um cara que se foca somente em uma tática, sabe? Ele não tenta modificar. Ele muda peças, ele muda jogadores. Mas a tática, né? A estratégia dele, ele não muda. Então, para um cara que você vê que parece que já tá perdido, porque vê que a única tática que ele conhece já tá falhando, realmente não dá mais para se extrair nada de um cara desse. Porque a verdade é esse, o Felipe Luiz já tá perdido. E esse segundo título perdido realmente vai aí realmente criar um clima realmente pesado pro Felipe Luiz. Porque ele vai ter que dar resposta. Porque se ele não der, ele vai ser demitido. Essa é a verdade. Talvez agora ele não seja demitido, porque ainda vai ter o respaldo aí do presidente da equipe do Flamengo, né? O BAP, que ainda vai querer segurar ele. Mas se continuar nessa mesma toada, cara, já era. Porque, cara, o que um técnico tem que entender, cara, é que, sabe, o pessoal quando vê um time que tá jogando muito ali, que foi sensação de um ano pro outro, eles estudam essa equipe, sabe? Eles estão ali estudando o tempo todo para poder marcar essa equipe, sabe? Anular. Eu parece que não entendeu isso, né? Ele continua na mesma. Então é complicado. Outra coisa, cara, eu vejo que muita gente também tá muito acomodado, né? Porque o que eu mais vejo aí, principalmente pelas entrevistas, é que tem jogador que fala o seguinte: porque somente aqui no Flamengo que a gente vê isso, que a torcida fica reclamando, fica cobrando depois que a gente ganhou tudo. Mas é isso, cara. Mas é isso mesmo, porque a torcida quer que a equipe esteja sempre no alto, né? No ápice, ali no topo. Ele não quer ver uma equipe acomodada. Porque o jogador de futebol, eu vejo isso no Brasil aqui, né? Aqui no Brasil que tem essas palhaçadas. Ele se acomoda, ganha tudo em um ano e no ano seguinte entra de saltinho alto pensando que a torcida vai ficar ali, sabe? Idolatrando ele o tempo todo. Porque a gente conquistou tudo ano passado, então ninguém pode criticar a gente. E não é dessa forma, cara. Futebol é momento, já repeti isso milhares de vezes. Então futebol é momento. Se uma equipe tá bem, beleza, a torcida vai aplaudir. Se tá mal, cara,
a torcida vai vaiar, vai criticar, vai ser amarretada. Então o Flamengo esse ano tá ridículo, cara. Não apresentou nada de bom ainda nesse ano. E como eu falei, tem muito também jogador, sabe, acomodado, relaxado, sabe, que entra em campo sem dar aquele devido suor, né? Sem dar a devida realmente atenção para as partidas. Pensar, perdemos, beleza, perdemos. Mas ano passado a gente conquistou tudo. Entendeu? Então, fica sentado aí nos resultados do ano passado, sabe? Então, é complicado. Então, a torcida tá certa de cobrar, sabe? Porque é isso que uma equipe grande tem que pensar, em sempre ganhar. Porque o Mbappé chegou aí, falando também porque outro presidente bastante arrogante, chegando aí falando, porque o Flamengo é o Real Madrid das Américas. O Flamengo tá longe de ser o Real Madrid das Américas, sabe? Tá longe de ser um Real Madrid, tá longe de ser um Bayern, tá longe de ser um Barcelona, sei lá, um PSG, tá longe. Então, qual é a diferença do Flamengo para essas equipes? É que essas equipes têm o tempo todo cobrança. Se uma equipe perde um título, é pressão, é cobrança. Por exemplo, olha no caso do Real Madrid. O Real Madrid aí perdeu até títulos e também jogos aí, o técnico foi demitido. E não tinha, sei lá, acho que não tinha nem um ano aí de trabalho. Porque, sabe, porque é pressão, cara. O tempo todo estão se cobrando, sabe? Olha o Bayern. O Bayern, ele pode conquistar 10 títulos consecutivos aí da Liga Alemã. Mas se perde um, cara, é cobrança. Os caras metem a marretada aí nos jogadores, no técnico. Então é isso, cara. É o tempo todo ali cobrando que a equipe esteja no topo. Porque se vê que a equipe realmente é superior às demais, então você tem que mostrar sua força. Porque se você não mostra sua força, você perde os títulos, principalmente de forma consecutiva como o Flamengo perdeu. Então, sabe, é vexatório pra você, sabe? É uma humilhação para esses times, entendeu? Então, porque essas equipes aí, Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern, são equipes que têm pensamento vitorioso. Eles querem ter sempre as equipes ali no alto, no topo, sabe? Pode ganhar 10 aí ligas. Eles querem ganhar 20, 30, 40, não importa. Mas eles sempre querem ganhar. Porque eles não só se saciam com os títulos que eles ganham na temporada passada. Eles sempre querem mais. E é isso que tá faltando, né? Aqui nos times daqui. Não só no Flamengo, mas também nas demais equipes. Não ficar somente contente com o que já ganhou. Mas também ficaria o tempo todo ali com sede de vencer a cada dia mais. Tem 4 Libertadores, consegue a 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª, 10ª, sabe? Para poder aí se tornar uma hegemonia aí na América do Sul, sabe? Porque enquanto tiver esse pensamento aí preguiçoso, esse pensamento aí acomodado de vencemos tudo em um ano, então ninguém pode cobrar nada, porque senão estão sendo ingratos com a gente, o Flamengo sempre vai passar por esses momentos aí de realmente de vexatórios mesmo, de ser realmente humilhado na sua casa, diante de uma equipe aí que tem, sei lá, 60 vezes aí menos orçamento do que a equipe, sabe? Isso é vexatório pro Flamengo. Ver realmente o torcedor ali no Maracanã apoiando e ver um time rival, né? Um time de fora aí comemorar no seu estádio. Então é complicado. O Flamengo já passou daquela fase onde somente porque fizemos uma boa campanha, já estamos, sabe, tá bom. O Flamengo já passou dessa fase. O Flamengo hoje já tem dinheiro, sabe? O Flamengo tem um orçamento bilionário. O Flamengo tem um grande elenco, jogadores caros, jogadores de nível Europa. Então o Flamengo tem aí totais de condições de buscar os títulos, sabe? É diferente do passado, onde o Flamengo montava times aí, sabe, com sobras, né? Contratava jogador aí do Ipatinga, jogador aí da, sei lá, Gama, Goiás, sabe? Era esse tipo de contratação que o Flamengo fazia antigamente. Porque o Flamengo tem que perceber que o Flamengo não é mais aquela equipe do passado. A mentalidade é que agora o Flamengo tem condições de vencer, de conquistar os títulos, sabe? Porque tem tudo para conquistar. Só que também tem que ter cobrança,
não pode ficar ali sentado nos títulos, porque senão, filho, acontece esse tipo de coisa. Então, assim, pro Flamengo é vexatório. Agora, tem que tomar uma atitude. A demissão do Felipe Luiz, aí depende muito do presidente. Eu acho que o Felipe Luiz já não tem mais de onde distrair, né? Porque você vê que ele é um cara que, sabe, é de uma nota só. Se essa nota aí não dá dando certo, ele continua ali apertando essa nota, né? É tipo um piano com uma tecla só, né? Ele ficaria o tempo todo ali. Por mais que essa tecla esteja desgastada, já não soe mais nenhum tipo de som, mas ele continua ali apertando. Porque na cabeça dele, ele só tem essa nota. Ele não expande ali o horizonte dele de ideias para poder tentar achar uma solução, tentar achar uma nova tática, sabe? Dar uma variada aí. Não, ele continua na mesma tecla. Então é complicado você ficar com um técnico que tenha esse pensamento. Então, para mim, sinceramente falando, o próprio Felipe Luiz cavou a sua cova. Infelizmente, né, um técnico que surgiu muito promissor, mas que ele mesmo, por conta da sua teimosia, ele tá acabando realmente se desgastando, né? Ele tá acabando realmente demonstrando que é mais do mesmo, né? Não é um técnico que tenta se reciclar. Não, continua na mesma. E é isso, né? Infelizmente, esse é o nosso atual, né? Nossa atual situação aí, na questão de técnicos, né? E muita gente ainda não queria que o Ancelotti viesse, né? Olha só o nível que a gente tem, né, de técnicos. Infelizmente, o melhor que a gente achava, né, que é o Felipe Luiz, tá dessa forma, imaginem o pior, né? Então é isso, né, pessoal? O Flamengo perder mais um título, tem que dar a volta por cima, porque não pode ficar com essa cena de 2023, tem que mostrar realmente força, tem que mostrar realmente futebol, porque é coisa que o Flamengo não mostrou, e voltar das férias, porque o time ainda está em férias, parece que ainda não retornou para a temporada. Quanto mais tempo eles demorarem para poder botar a cabeça que já começou a temporada, pior fica, porque quando for correr atrás, já era, já foi tarde, já foi. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!